Tudo que você está vendo tem a ver com o poder diabólico do sagrado. Do sagrado cristão, do sagrado judaico, de qualquer sagrado. Sagrado é sinônimo de guerra. Tabu, sagrado, tabu, guerra. Dogma, guerra. E esse mundo, quem viver verá, ainda vai experimentar as suas maiores calamidades pelo encontro chocante das religiões monoteístas. Olha, tem 90% de que não sejam os budistas que deflagrem isso. 90% de chance. De que não sejam os ateus, que não estão nem aí para isso, eles estão no Vale do Silício. Estão pensando em inteligência artificial. E nas pedras de Jerusalém. Quem pode fazer isso acontecer é crente. Crente americano, porque europeu não, crente europeu já é pós-crente. Tem que ser crente americano, que tem muito poder na mão. Com a torcida dos malucos do terceiro mundo. Vai, aleluia. Escreve o dia de hoje, o Caio disse que a grande probabilidade universal é que a maior catástrofe dos próximos 30 anos nasça de uma conflagração ideológico-político-religiosa entre cristãos, muçulmanos, judeus, com Jerusalém no centro da confusão. Agora, vá em paz. Já te disse. Só faço o possível para diminuir a bobagem na cabeça. Se não foi útil para ninguém, eu sei que foi útil para uns 2 ou 3 aqui que eu vi nos olhos a alegria de estarem ouvindo o que ouviram. Eu falei para minha mulher, eu vou sair de lá frustrado. Porque eu detesto ir para um lugar falar uma história. Eu nasci para falar de um amor. De um encontro, de uma paixão, de uma esperança, de algo que muda o indivíduo, o coração, altera a existência, e não falar de pedras, construções e geografias e cultos à idolatria do sagrado. Sagrado isso que a minha alma aborrece. Porque uma coisa que o Evangelho faz em você é fazer de você um ateu do sagrado. O Evangelho ateiza você para o sagrado, enquanto santifica você para a vida. Eu, por exemplo, não tenho nada sagrado. Não tem lugar nenhum que eu chegue e diga, deixa eu tirar o sapato aqui. Não tem. Nesse sentido, você está olhando para um cara sem superstição, sem crença, sem pequenas divindades, sem nada. Sim, querido. Mas a história de Israel não está cumprindo 1948? Eu acho que eu estou fazendo uma pergunta boa, né? Mas ela está sendo cumprida. Eu só estou dizendo é que deixa Deus cumpri-la. Ninguém tem que botar fogo no mundo, nem criar uma torcida de fanáticos para dizer vamos ajudar a cumprir a profecia fazendo guerra. Se Deus, o que Deus tenha, foi o que eu disse, e Jerusalém não é o centro de nada, o centro de tudo é Cristo. Deixa a soberania de Deus agir. Ele vem por onde Ele vier, como Ele quiser, realizará o que quiser. Agora, terceiro templo não está previsto. Em lugar nenhum. É uma construção sistematizante, escatológica. E tudo mais que você vai vendo acontecer, que vai se tornando coisa que cresce na cabeça dos crentes, é a posteriori, nunca é a priori. É sempre depois que acontecer, eles juntam e dizem, viu? É sempre aquele quadrado que depois a gente vai assim, aí quando desmonta você diz, olha, então deixa Deus ser Deus. O centro de tudo é Cristo. Quando Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Deixa Deus ser Deus no processo.
É um fenômeno humanamente explicável. É um fenômeno totalmente explicável. Se você mantiver, olha, os armênios também não se dispersaram. Os etíopes saíram, voltaram, mesma língua, mesma cultura. Quem mantém mesma língua, mesma cultura, mesmas relações centrais, se preserva. Quem não mantém, se dilui. Então, até aí, eles não são um exemplo único de nada. Eles são um exemplo extraordinário de uma coisa. Como nunca se misturaram, no geral, o gene da genialidade judaica é extraordinário, até porque eles ficaram 430 anos aprendendo com os egípcios, depois eles ficaram anos e anos aprendendo com a melhor e mais evoluída cultura, que era de Babilônia, dos caldeus, dos persas, dos medas, dos gregos, dos helênicos, dos romanos, depois se espalharam pela terra inteira. Então eles são um museu de captura de conhecimentos da terra. E a genialidade do povo é extraordinariamente inegável. Eu sou o primeiro a dizer isso. Agora, não passa disso. Não passa disso. É para olhar, é para observar. Vejam como isso é importante. Eu falei de Israel e o teu coração se apertou mais do que o do povo. Sabia? Porque eu estou vendo o povo aqui, está todo mundo ouvindo tranquilo. Mas o teu se angustiou. Porque você foi educado nisso. Israel, eu creio que Israel não acabou, claro. Eu creio que Israel existe no futuro do futuro. Agora, eu creio que Israel não é o centro de nada, como Paulo diz. O verdadeiro judeu já não é quem nasceu de Abraão, é quem nasceu da fé. A verdadeira Jerusalém está nos céus, aberta para todos os lados, para todos os povos, é o que diz Apocalipse 21. Então não entendi a sua pergunta. Foi o que eu disse, comecei dizendo que foi o que ensinaram. Aleluia, você está falando com um homem que crê nas coisas, que as coisas se cumprem e que não precisam de ajuda. Não precisam de um louco para chegar e dizer, vamos cumprir agora, para fazer uma cortina de fumaça, manipulando isso, mexendo com a alma do povo, é todo fanático, não entende nada, enlouquece o mundo, a gente entra em guerra por causa de uma hipertrofia de significado de Israel. Deixa Deus ser Deus para Israel. Porque a condenação é primeiro para o judeu, depois do grego. A salvação também veio primeiro para o judeu, depois para o grego. Ou seja, Israel existe, foi a primeira frase que eu disse. Israel existe. Agora, nessa dimensão, eu vou bater nisso até a morte.